pessoal do segundo ano. Hoje eu vou fazer uma revisão do primeiro assunto que será abordado na nossa avaliação diagnóstica, que é probabilidade. Então, como a gente já viu, já estudou, probabilidade são as chances de alguma coisa acontecer. Se eu pergunto qual a probabilidade de chover, eu estou querendo saber quais são as chances desse fator ocorrer, a chuva. Então, sempre que a gente vai falando em probabilidade, a gente vai estar falando das chances de algo acontecer, certo? Então é isso. Probabilidades são as chances de acontecer alguma coisa. Outra coisa importante que a gente precisa saber em probabilidade é a fórmula que a gente vai utilizar. Não que a gente precise aplicá-la, escrevê-la da forma que está aqui. Mas, no entanto, a gente tem que saber que ela existe para a gente saber qual é a operação que a gente precisa fazer e de que forma ela será feita na continha, certo? No problema que vai ser dado. Então, aqui, ó, a fórmula é P, que é probabilidade, vai ser igual a N de E dividido por N de S. Aí, aqui eu coloquei. P eu não coloquei, mas eu estou dizendo aqui a vocês que P é probabilidade. Qual a probabilidade? Então, aqui, ó, é P. E é o evento. O que é evento? Evento é o fator que a gente quer saber dessa chance. A chance daquilo acontecer. O que é aquilo? Então, aquilo que eu pergunto vai ser o meu evento. Se eu pergunto qual a probabilidade de chover, então, meu evento é a chuva, certo? Então, eu quero saber se vai chover, as chances de chover. Então, eu quero saber o evento chuva. Então, E de evento. S é o espaço amostral. O que é espaço amostral? Espaço amostral é o que acontece. Se eu dou como exemplo, eu quero saber a probabilidade de sair o número 1 em um lançamento de um dado. Eu estou lançando um dado comum, então o dado ele é enumerado de 1 a 6. Então, cada face do dado está enumerado de 1 a 6. Então, todas as possibilidades juntas, o conjunto das possibilidades desse dado, ele forma o meu espaço amostral, é o meu todo, é o que eu tenho. Então, se eu quero saber dentro de um lançamento de um dado, eu tenho que saber quais são as chances. Então, todas as chances juntas formam o meu espaço amostral, certo? Então, esses pontos aqui são os pontos principais que a gente precisa saber. No entanto, eu coloquei o N de E e N de S. Esse N é o N de número. Então, eu quero saber quantos são os eventos e qual a quantidade do espaço amostral. Porque quando eu pergunto o espaço amostral, como eu dei o exemplo aqui do lançamento de um dado, então meu espaço amostral é o conjunto de todos eles. Então, no lançamento do dado, o espaço amostral seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É esse conjunto todo. O N é o que me diz que eu quero saber quantos são esses eventos dentro do espaço amostral. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, são 6 números. Então, o número do espaço amostral seria 6, no exemplo do lançamento do dado, certo? E do evento a mesma coisa. Como no exemplo que eu perguntei, qual a probabilidade de sair o número 1 no lançamento de um dado. Então, se o dado só tem apenas um número 1, então é apenas uma chance. Então, seria o evento 1. Então, quantas vezes tem o número 1 nesse dado? Apenas uma. Então, é a quantidade de vezes que tem aquele evento, certo? Então, por isso que tem esse N aqui. Então, em outras palavras, a gente coloca na fórmula o que eu quero, que é o evento que ele é dado. Então, o que eu quero dividido por tudo que eu tenho, certo? Isso foi colocado também no aulão que a gente teve segunda-feira. Colocando mais em prática, para a gente entender melhor o assunto, eu coloquei um exemplo aqui. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair um número par? Então, agora a gente vai dividir isso aqui em
evento e espaço amostral. Primeiro, nosso espaço amostral, como a gente já falou, é o espaço amostral aqui, ó, é o conjunto dos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essas aqui são todas as possibilidades que podem acontecer ao lançar um dado comum, né? Então, pode ser qualquer um deles. Então, quantos números eu tenho aqui? Quantas chances eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, ó, o número que eu utilizo, sempre aqui, ó, no meu denominador, nessa situação do lançamento do dado, vai ser o 6. Porque eu quero saber a probabilidade de sair um número par no lançamento de um dado. Então, primeiro eu tenho que saber qual é o meu todo. O meu todo são esses 6 números. Então, aqui, ó, 6, certo? Agora, qual é o evento? A gente tem que estudar, ler a questão e entender o que é que ela quer. Aqui eu quero a probabilidade de sair um número par. Então, é isso aqui que eu quero. Sair um número par. Em um dado, quais são os números pares que eu tenho? Tá aqui, ó. O evento é para que seja par. Então, quais são os números pares? O 2, o 4 e o 6. Esses são os meus eventos. Então, quantos são eles? 2, 4 e 6. 3 números. Ok. Agora, lembrando, eu estou colocando aqui para explicar a vocês como se faz. Mas aí a gente pensa aqui, ó, sem precisar fazer esses conjuntos. Lançamento de um dado. O dado tem 6 números diferentes, então já sei meu espaço amostral. Eu já posso fazer aqui, ó, na partezinha de baixo, o número 6. Seria isso. E aqui o meu evento é sair um número par. Eu quero que saia um número par. Então, quantos são os números pares? 2, 4 e 6. Então, não preciso colocá-los, eu já vou contando, porque eu só quero saber quantos são. Então, são 2, 4 e 6, são 3. Então, o 3 é o numerador aqui. Então, a partir daqui, eu já fiz a probabilidade disso acontecer. São 3 em 6, que eu posso simplificar dividindo aqui por 3, dá 1. Dividindo aqui também por 3, dá 2. Então, é 1 em 2. E aí, aquela questãozinha que a gente sempre vem se perguntando e que foi respondida tanto na aula, quando eu expliquei probabilidade, quanto no aulão que a gente estudou segunda-feira. A gente pode deixar a probabilidade em fração. Ela é respondida também em fração. No entanto, eu também posso respondê-la por porcentagem. Isso vai depender do que se pede na questão ou então se as alternativas, caso tenha, elas forem colocadas em porcentagem. Se eu tiver uma questão onde todas as minhas alternativas estão em porcentagem, então eu preciso saber um meio quanto representa em porcentagem. Caso essas alternativas estejam em fração, a gente vai ter que ver apenas se eu precisar simplificar ou se no número que eu encontrei aqui já me dá a resposta. Então é isso. Pode ser feita através de porcentagem, como também pode ser respondida através de fração. Então aqui, ó, 1/2 já é a resposta aqui. Qual a probabilidade de sair um número par? 1 em 2, certo? Mas caso a gente precise fazer ou queira fazer em porcentagem, seria dividir 1 dividido por 2, né? Vai dar igual a 0,5, que multiplicado por 100 vai dar igual a 50%. Então, ó, eu respondi isso aqui em cima, mas como sabemos, é a resposta aqui, ó, dessa probabilidade. Ainda trabalhando probabilidade, nós podemos ver que os exemplos que a gente vinha utilizando até agora era de apenas um evento. Então, eu queria a probabilidade de uma determinada coisa acontecer. No entanto, esses eventos eles podem ser mais de um colocados no mesmo problema. Então, esses eventos eles podem estar ligados com o conectivo E ou com o conectivo OU.
O que isso vai significar? Quando eu estou trabalhando dois eventos, eu vou precisar entender a diferença do conectivo e com o conectivo ou. Eu coloquei um exemplo aqui primeiro com o conectivo ou. Então, eu tenho uma questão aqui de probabilidade onde eu tenho dois eventos. E aí eu vou ter que entender direitinho como é que vai ser feito essa questão. Então, ó, em uma urna com 10 bolas numeradas de 1 a 10, então são 10 bolas colocadas em uma urna, elas estão numeradas de 1 a 10. Ok. Foi sorteada uma bola ao acaso, certo? O experimento é aleatório, né? A gente não vai ter como dizer 100%, com 100% de certeza, a chance de tirar um determinado número, certo? Então, aqui, ó, qual a probabilidade, esse vai ser nosso evento, qual a probabilidade de sair um número par, olha aqui, ó, um número par, ou um múltiplo de 5. Então, a gente vê aqui na pergunta, qual a probabilidade de sair um número par? Então, já sei aqui que eu preciso dos números pares. Ou múltiplos de 5. Primeiro eu tenho que saber aqui. Como eu disse, você pode escrever. No entanto, se você conseguir fazer mentalmente, fica mais fácil e você já monta a sua probabilidade. Então, vamos pensar primeiro aqui, ó, número par. Então, eu quero encontrar para números pares. Então, quantos números pares tem de 1 a 10? Então, vamos pensar. 2, 4, 6, 8 e o 10. São 5, né? Então, eu tenho 5 números pares. Ok. No total de 10 bolas. O meu total, o meu espaço amostral, são a quantidade de bolas que tenho dentro da urna. Então, aqui, ó, 5 em 10, certo? Então, já encontrei a minha primeira probabilidade. Deixa aí. No entanto, eu tenho duas. São dois eventos. Número par e múltiplo de 5. Agora, vamos ver quais são os múltiplos de 5. 5 e 10, certo? 5 e 10. Então, só tenho 2. Então, minha segunda probabilidade aqui vai ser 2 em um total de 10. Tá aqui, ó. 2 em 10. Ok. Só que agora vamos ver o seguinte. Eu tenho que ligar agora essas duas probabilidades. Porque aqui, ó, tenho ou. Então, eu quero saber que no meu conjunto da probabilidade aqui, a probabilidade de ser número par ou ser múltiplo de 5. Então, ou uma coisa ou outra. Então, eu vou somar os dois, certo? Porque aí eu vou ter essa probabilidade de ser par e essa probabilidade de ser múltiplo de 5. Então, eu vou somar essas probabilidades. Ok, então somar aqui, ó. Lembrando aqui, eu tenho 5 em 10 e 2 em 10. Então, somando aqui, o denominador é igual. Repito. E os números aqui, 2 mais 5, 7. Será que tá certo? Será que eu paro aqui? Não, porque eu tenho que ver o seguinte. Eu tenho que prestar atenção numa coisa. Meus múltiplos de meus números pares, eu tinha o número 2, 4, 6, 8 e 10. Meus múltiplos de 5, 5 e 10. Então, o 10 está nos dois conjuntos, certo? Por isso que é interessante a gente copiá-los, certo? Para a gente depois saber riscar quais eram os números que estavam iguais. Então, a gente pensa aqui, o 10 estava tanto no primeiro conjunto dos números pares, quanto no segundo conjunto dos números múltiplos de 5. Então, eu tenho um número que está nos dois conjuntos, então eu vou ter que subtraí-lo. Então, esse 1 eu vou ter que tirar, porque está sendo contado duas vezes, não pode. Então, aqui, ó, tinha dado 7 em 10, eu tiro 1, vai ficar 6 em 10, certo? Então, aqui, a probabilidade de acontecer, de sair o número par ou um múltiplo de 5, vai ser 6 em 10. Então, tudo aquilo que eu falei lá para vocês, eu coloquei aqui os conjuntos. Para quem não entendeu fazendo mentalmente, tentar entender aqui
sendo colocados conjuntos. Eu coloquei aqui o primeiro conjunto aqui do evento 1. Eu coloquei como evento 1, foi a primeira probabilidade que a gente pediu, número par. Então, qual a probabilidade de ser um número par? É 2, 4, 6, 8 e 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5 números, certo? Então, eu tenho 5 aqui. É o que a gente precisa saber. Aí, depois, o evento 2 é sair um múltiplo de 5. Então, vai ser o conjunto 5 e 10. São os múltiplos de 5 entre 1 e 10. 5 e 10. Então, são 2 números. Ok. Depois, eu coloquei aqui, ó, esse conjunto aqui. Conjunto é 1, interseção de é 2. Então, eu quero saber a interseção do evento 1 com o evento 2. O que isso significa? Eu quero saber o que tem no evento 1 que também tem no evento 2. Quais são? Aí eu olho aqui os números. Qual é o número? Apenas o número 10, certo? Então, o conjunto aqui seria com o número 10, certinho. Só tem o número 10 nos dois conjuntos ao mesmo tempo. E aí, no caso, é apenas um número. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu sei que as minhas chances totais são 10. Então, se eu vou fazer na probabilidade, aqui, ó, eu já coloco aqui, ó, 10 embaixo. Ok. Então, agora eu já sei. Eu vou somar, porque é ou. Então, eu vou somar. Eu somo a probabilidade do primeiro com a probabilidade do segundo e vou tirar a interseção, porque esse número 10 aqui, ele foi somado 2 vezes. Então, eu tenho aqui, ó, 5 mais 2, 7. E 7 menos 1, 6. Então, ó, dito aqui também, 6 em 10. Então, a formulazinha, eu estou mostrando a vocês de forma mais direta, só que a fórmula seria o seguinte: a probabilidade da união do evento, vamos botar aqui, ó, primeiro conjunto como conjunto a união de A com B, então seria aqui, ó, esse aqui conjunto A, esse conjunto B, que seria aqui, ó, conjunto A e conjunto B, é igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos, vou botar aqui embaixo, ó, menos a interseção, a probabilidade da interseção de A com B. Olha só, se eu tivesse falado isso aqui para vocês no início, vocês já iam ficar logo loucos. Mas aqui é só para mostrar aqui que é essa a formulazinha que a gente utiliza para fazer isso aqui. No entanto, eu não preciso escrevê-la, eu só preciso aplicá-la, certo? Então, é isso. Probabilidade do primeiro mais a probabilidade do segundo, menos a interseção, que é o conjunto, o número que está tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Já vimos aqui como funciona o conectivo OU, né? Numa questão que era aplicada, então a gente vai somar os eventos, né? Os dois eventos e subtrair deles apenas a quantidade de números que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo, certo? Agora, a gente vê sobre a aplicação, a mesma questão, só que com o conectivo E, né? Então, a gente vê aqui, ó, a questão é a mesma, em uma urna com 10 bolas, numeradas de 1 a 10, foi sorteada uma bola ao acaso, qual a probabilidade de sair um número par e múltiplo de 5. Esse I, agora, ele tem um sentido diferente, porque agora eu preciso saber se é par e múltiplo de 5 ao mesmo tempo. Então, coloquei aqui o conjunto. Primeiro conjunto dos números pares, segundo conjunto dos múltiplos de 5. E agora eu quero saber o seguinte: aqui nesse conjunto, qual é o número, quais são os números que são pares e múltiplos de 5 ao mesmo tempo? Aí temos aqui, vai ser par e múltiplo de 5, apenas o número 10, certo? Então, apenas o número 10 aqui, ó, que está nos dois conjuntos. Então, aqui, se a resposta ela for colocada com o conectivo E, então a resposta é probabilidade é 1
em 10. Porque apenas o número 10 está no conjunto dos múltiplos de 5 e no conjunto dos números pares. Então, a resposta aqui. Trouxe aqui mais um exemplo que foi escrito aqui de maneira resumida. No entanto, a gente vai entender aqui, ó. Numa empresa, existem 70 funcionários, onde eles estão distribuídos em 44 homens, 10 mulheres com mais de 50 anos e 19 homens com mais de 50 anos. Ok. Eu quero saber, eles vão ser sorteados para ganhar uma viagem e eu quero saber qual a probabilidade de ser homem ou ter mais de 50 anos. Aí a gente repara aqui, ó, conectivo ou. Então a gente vai somar as possibilidades, as chances de cada um acontecer. Então eu tenho o primeiro evento, ser homem, certo? Então vou primeiro ver isso. A gente tem que sempre lembrar que eu tenho que fazer de forma separada. Aqui não é e, que aí eu quero saber se é homem e tem mais de 50 anos, que aí seria fácil. Um homem e ter mais de 50 anos seria apenas, ó, 19 com mais de 50 anos, então seria 19 num total de 70, que é o total geral de funcionários. No entanto, o conectivo aqui é ou. Então, eu vejo a probabilidade do primeiro evento, a probabilidade do segundo, para eu somar e ver, no caso, se tem a interseção entre eles, né? Que eu tenho que subtrair. Porque se tem homem que tem mais de 50 anos, eu tenho que subtrair dessas duas chances que eu somei. Então, vamos com calma. Aí a gente vem aqui, ó. Qual a probabilidade de ser homem? Então, aqui, qual o total de homens que eu tenho aqui? Aqui, ó, 44 homens. Então, por mais que você pergunte, ué, mas aqui tem dizendo que tem 19 homens com mais de 50 anos. Tem dizendo isso sim. No entanto, esses 19 são desse conjunto aqui, ó. Aqui é o total de homens, 44 homens. Aí depois está separando 19 deles, mesmo não estando escrito aqui, mas está dizendo aqui que 19 tem mais de 50 anos. Então, são 19 desse conjunto aqui que tem mais de 50 anos. Então, mas como aqui eu quero saber de ser homem, são 44. A primeira probabilidade aqui, ó. 44 de um total de 70 funcionários. Ok? Então, agora eu já tenho a minha primeira probabilidade. A gente tem sempre que lembrar que você vai somar. Então, eu vou fazendo direto aqui, ó. Vou somar. Agora, eu quero saber a segunda, ó. Ter mais de 50 anos. Quais são as chances de um funcionário ter mais de 50 anos? Esqueçam a primeira parte. De ser homem, a gente já colocou. Então, agora, aqui o evento ele é depois do ou. Depois do ou, está dizendo ter mais de 50 anos. Então, não está dizendo é homem com mais de 50 anos. Só quer saber de ter mais de 50 anos. Então, qualquer um dos funcionários, seja homem ou mulher, que tenham mais de 50 anos para fazer esse segundo evento aqui. Então, a gente vê aqui, ó. Eu tenho 10 mulheres com mais de 50 anos e tenho 19 homens com mais de 50 anos. Então, soma aqui os dois. 10 mais 19, 29. Então, eu tenho aqui, ó, 29 em 70. As chances de ter um funcionário com mais de 50 anos. Ok? Agora, lembrando de novo. Agora sim, eu vejo os dois ao mesmo tempo. É como se eu estivesse vendo com o conectivo e. Tem um funcionário que é homem e que tem mais de 50 anos? Tenho. Homem com mais de 50 anos são esses 19 aqui. Então, esses 19 eu tenho que subtrair, porque eles foram somados no geral, certo? Então, aqui, ó, menos 19 de 70. E isso aqui que eu fiz foi a aplicação da fórmula, certo? No entanto, se vocês veem aqui, homem e mais de 50 anos, e já subtrai, se apenas somasse com 10, daria o mesmo resultado. Mas vamos lá nessa. Eu somo aqui, ó. Aqui fica mais fácil. 29 menos 19 vai dar 10. Então, aí eu somo aqui, ó. 44 mais 10 vai dar 54 em 70. Então, a resposta aqui da probabilidade de ser homem ou ter mais de 50 anos vai ser 54 chances em um total de 70. Mais um exemplo para a gente colocar
aqui e fortalecer o nosso conhecimento. Eu coloquei agora 2 dados lançados simultaneamente. Eu quero saber qual a probabilidade de sair uma soma 6 ou 2 números iguais. Primeiro, a gente tem que saber que a gente está trabalhando agora não com apenas um dado, mas sim com 2. E existe uma confusão de querer somar, no caso, os 6 números de um dado com os 6 números de outro e colocar como espaço amostral. No entanto, eu coloquei discriminada aqui todas as possibilidades dos 2 dados sendo jogados juntos. Que a gente tem que entender que, na verdade, a gente multiplica as chances do primeiro com a quantidade de chances do segundo. Ou seja, o espaço amostral do primeiro dado com o espaço amostral do segundo dado. Você multiplica esses números. Então, aqui a gente vê aqui, ó. Por quê? Uma das possibilidades de eu jogar os 2 dados juntos é sair o número 1 no primeiro dado e o número 1 no segundo dado. Pode sair 1 no primeiro, 2 no segundo. 1 no primeiro, 3 no segundo. 4 no primeiro e 2 no segundo. 6 no primeiro e 4 no segundo. 4 no primeiro e 6 no segundo. Então, são diferentes aqui, a gente vendo aqui, ó. Então, quando eu faço aqui a multiplicação das 6 chances do primeiro dado com as 6 chances do segundo dado, 6 vezes 6, 36. Que no caso é essas 36 chances aqui disso acontecer. E elas estão aqui mostradas numericamente como seriam, certo? Aí aqui, ok. Aqui foi só para mostrar para vocês as chances que tinham e que são realmente as 36, multiplicando esses números que eu já falei para vocês. Não precisa a gente fazer esse conjunto aqui, até porque a gente não pergunta nas questões de probabilidade qual é o seu espaço amostral. Caso venha qual é o espaço amostral, você teria que colocar, sim, esse conjunto aqui completo. No entanto, não, eu só preciso saber quantos são os números do espaço amostral. Então, para isso, é só multiplicar, como já falei. Então, aqui agora a gente vai ver quais são os eventos, o que é que a gente quer. Então, tenho aqui, ó, qual a probabilidade de sair uma soma de 6. Uma soma 6. Então, eu joguei 2 dados e eu quero que saia, somado os 2 dados, 6. Ok. Vamos circular aqui. Eu não vou fazer novamente o conjunto, porque não precisa, não há necessidade. Então, a gente vem aqui, ó. Deixa eu ver. 1 e 5. Aqui já é uma possibilidade de sair soma 6, né? Aí, agora aqui, ó. 2 e 4. 2 mais 4 são 6. Soma 6. Tenho aqui, ó. 3 e 3. O que mais? 4 e 2. Por mais, ó, que seja parecido, mas aqui, ó. No primeiro dado era 2 e no segundo 4. Agora é primeiro dado 4, segundo 2. Então, agora, tem mais o quê? O 5 e o 1, que também, ó. E agora, só esses, né? Então, eu encontrei esses aqui. Quais são as possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Já tenho 5 aqui. Vou deixar para ir fazendo tudo de uma vez. Eu vou logo ver o meu segundo evento, o que é que me pede. Meu segundo evento aqui pede 2 números iguais, certo? Quero saber as chances de ter 2 números iguais. 2 números iguais, aqui, ó. 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, que também está nesse outro conjunto, ok? 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6, certo? Então, o que é que eu quero agora? Minha probabilidade. O denominador a gente já sabe que vai ser igual a 36. É o meu total geral de possibilidades que eu tenho. Que se eu não anoto isso aqui, mas aí eu sei que é multiplicando 6, né, do espaço amostral do primeiro dado com o 6 do segundo. 6 vezes 6, 36. Então, temos aqui. E agora, quais são as chances? Se eu fizer dessa forma aqui, é só eu somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, seriam 10 em 36. No entanto, se a gente fizer pela fórmula, a gente tem aqui, ó,
Vou fazer menorzinho aqui para ficar melhor. O 36, então primeiro. Foi, soma 6. Então foi 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mais... Segundo evento, 2 números iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 36. Mas eu tenho que subtrair o número que estava tanto no primeiro conjunto quanto no segundo. Tanto no primeiro evento quanto no segundo evento. Então, qual é? Esse aqui, ó. Que eu tinha que excluir. Porque eu fui somar ele 2 vezes. Tanto no primeiro conjunto quanto no segundo. Então, vou subtrair uma vez. 1 de 36. Quando eu somo aqui, 5 mais 6, 11. 11 menos 1, 10. Como a gente sabe, na soma, repete o denominador, que eles são iguais. Então, fica aqui, ó, 10 em 36, como eu já mostrei para vocês. Então, essa seria a possibilidade que a gente pode reduzir essa fração. Se a gente quiser aqui, pode reduzir essa fração. No entanto, eu vou deixar dessa forma aí, porque como a gente já disse... Só é necessário fazer isso caso as alternativas que venham na questão solicitem. Caso não tenha, não precisa fazer isso, tá?